Sejam todos bem-vindos à nossa aula da mentoria bíblica de capacitação ministerial. A aula de hoje será a respeito dos nossos dons ministeriais. Ela tem como propósito principal ajudar você a descobrir qual é o seu dom ministerial, qual é o seu ministério, ok? Aqui nós temos alguns ministérios apresentados por Jesus Cristo em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que você precisa saber, é fundamental. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Fique tranquilo que eu vou explicar cada um, vou contextualizar cada um para você não achar que você possa estar acreditando em algo que não tem embasamento bíblico. Então, nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O que é importante vocês saberem também? Que dentro de uma casa existem vários cômodos. Nós temos aqui a Thaís e o Felipe, que são arquitetos, trabalham com isso. Então, é muito importante saber qual é o seu lugar preferido dentro da casa. Qual é o seu lugar preferido dentro da casa? Então, pode ser a sala, pode ser a cozinha, pode ser o quarto. Por que isso é importante? Porque ali, esse lugar preferido é o seu ministério. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dentro da igreja, existe a sua área de atuação, o seu lugar preferido, a sua preferência ministerial. Qual é o problema que nós vemos hoje? A maioria das pessoas não sabem qual é o seu ministério, ou seja, não sabe qual é o seu lugar preferido da casa, e por causa disso, elas estão no lugar errado. Lembre-se, não existem pessoas erradas. Existem pessoas certas nos lugares errados. Vou repetir. Não existem pessoas erradas. Existem pessoas certas nos lugares errados. Se você puder anotar, é importante. Descobrir qual é o seu ministério é justamente você saber qual é o seu lugar preferido na igreja, qual a sua melhor área de atuação, qual é a área que você vai mais frutificar para o reino. Isso também é importante porque você sabe que no tribunal de Cristo nós vamos prestar contas. Os salvos vão prestar contas de todas as suas obras no tribunal de Cristo. Para isso nós temos a parábola dos talentos, que mostra que um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que recebeu 1 enterrou e os outros conseguiram multiplicar. Traz aquela ideia de que quem mais tem, mais será cobrado, né? E também, quem mais tem, mais será dado. E quem menos tem, mais será tirado. Então, as nossas responsabilidades dentro do reino da igreja e que nos levará em condições ideais ou não para o julgamento do tribunal de Cristo, que não vai tirar a salvação de ninguém, mas vai dar galardão, recompensas, divisas, patentes, para saber em que posição você estará. Porque o reino de Deus não é de igualdade. O reino de Deus é um reino de hierarquia. É um reino de autoridade. Toda autoridade foi instituída por Deus. E o que nós fazemos aqui na Terra é uma espécie de treinamento. Sempre haverá alguém acima de você e sempre haverá alguém abaixo de você. O topo máximo é Deus, né? E só Deus pode ser Deus. Veja que Cristo Jesus, que também é filho de Deus, ele disse que o Pai estava acima dele. Tudo que ele faz é pelo Pai, para o Pai. Então ali você já começa a perceber a hierarquia, como ela foi respeitada mesmo por Jesus Cristo. Ele respeitou a hierarquia, ok? Então é muito importante saber qual é o seu lugar da casa. Qual é o lugar que você deve atuar? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Deixa eu já dar um esclarecimento já de cara. Você pode falar assim, mas pastor, existe apóstolo, existe profeta ainda? Como que é isso? A gente sabe que existe evangelista, a gente sabe que existe pastor e a gente sabe que existe mestre. Mas os apóstolos não foram os 12? Os profetas não são do Antigo Testamento? Geralmente a igreja tem mais dificuldades de aceitar esses dois ministérios, o profético e o apostólico, até por conta dessa questão hierárquica. As pessoas não querem aceitar
a ideia de um apóstolo acima deles, de um profeta, etc. Eles querem combater a hierarquia. Isso é um fruto do progressismo, ok? Isso é um fruto do iluminismo, que quer tirar a autoridade. Eles acham que a nossa responsabilidade é social, e é muito vago esse negócio de responsabilidade social, né? Muito vago porque tira a responsabilidade pessoal, particular de cada um, e sendo que cada um vai prestar conta de si. A responsabilidade pessoal é mais importante do que a responsabilidade social, ou tão importante quanto, né? É muito fácil você dizer assim, eu amo a humanidade. Mas quem é a humanidade? Você não foi chamado para amar a humanidade. Você foi chamado para amar o próximo. Não adianta dizer que ama a humanidade, mas não consegue amar quem está do seu lado. Então não tem lógica isso. Para Deus não tem lógica. Então é todo um pensamento para quebrar a hierarquia, entendeu? Para você não ter que amar seus líderes ou para não amar seus liderados. Então é todo um pensamento voltado para um coletivo que é abstrato, que não existe praticamente, entendeu? Então quer dizer, a Unicef, doe para a Unicef. Seja sincero, você já viu alguma obra do Unicef com seus olhos, assim, pessoalmente, fisicamente, com tantos milhões que eles recebem? Eu nunca vi. Se você já viu, você me fala depois da aula, tá bom? Mas o importante é a gente estar aqui focado na questão da responsabilidade pessoal, que é o quê? Você exercer o seu ministério porque você vai prestar conta diante de Deus por isso e você vai precisar de galardão. E você só ganha galardão juntando tesouro no céu, meu irmão, minha irmã. É só galardão juntando tesouro no céu. Somente, senão você não ganha. E chega lá com as mãos vazias, não vai dar certo, né? Chega lá com as mãos vazias no dia do tribunal de Cristo. Um dia nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo também. Só estou dando para vocês a importância de entender o seu ministério, qual é o seu lugar na casa, qual é o seu lugar na igreja, ok? Onde está a excelência do ministério? Para o obreiro, ela se encontra na participação do corpo ministerial da igreja com graça e desempenho, ou seja, desempenho é obra, tá? Graça é de Cristo, desempenho é obra. E a graça foi concedida a cada um de nós, Efésios capítulo 4, versículo 7, quando mostra que a graça foi concedida a cada um de nós. Então, é um contexto que vai falar justamente dos ministérios. Quer ver? Presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Ou seja, cada pessoa da comunidade recebe graça suficiente para quê? Você recebe graça para uma finalidade. Que finalidade é essa? A finalidade de você exercer a sua habilidade espiritual, a área que você desempenha melhor, a área que você frutifica melhor. E aí o que acontece? Ninguém é tão classificado ou tão inculto ou inútil que fique à margem do serviço, porque a graça foi concedida a cada um de nós. Aqui, ó, a cada um de nós. Isso aqui já me dá base para fazer a primeira afirmação. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério. Todos. Não importa se você ganhou um, se você ganhou dois ou se você ganhou cinco. Todos nós temos um ministério. E esse ministério é o serviço que nós vamos exercer na obra, no corpo de Cristo, na igreja. Então você precisa saber se você foi chamado para exercer na cozinha, na sala, no quarto, metaforicamente falando, né, gente? Quando eu explicar para vocês o que é cada ministério, vocês vão entender porque eu estou fazendo essa analogia com uma casa, porque a igreja é a casa de Deus. Então, tem gente que foi chamada para trabalhar na cozinha. Isso não é literal, isso é metafórico. A cozinha pode ser o louvor, por exemplo, entendeu? Tem gente que foi chamado para a sala. A sala, por exemplo, pode ser a junta diaconal, entendeu? Então, assim, são metáforas que eu estou usando para você, para facilitar a compreensão e o entendimento, ok? Então, vamos lá. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês é essa palavra graça, que foi concedida a cada um, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 7. A base do nosso texto hoje é Efésios capítulo 4, do 7 até o 11, ok?
Então, olha só. A base é Efésios 4, ok? Do 7 até o 11. Ele está falando assim, e a graça foi concedida a cada um de nós. Ou seja, cada um tem graça para poder exercer o seu ministério, a sua habilidade espiritual. O que é essa graça? Na Bíblia, nós temos a palavra graça de várias formas que foram traduzidas, ok? Não foi só apenas de uma forma. A graça, ela foi concedida para a igreja e ela vem com várias traduções. Eu quero trazer para você aqui quais são as traduções de graça para que você possa entender exatamente como elas funcionam. Quer ver? Ó? Olha lá. A primeira palavra que eu vou falar aqui para vocês, que é traduzido por graça, vem da palavra grega carisma. No plural, carismata. Carisma no singular, carismata no plural. Que significa dons. Ok? Dons. Olha só, eu estou dizendo para vocês qual é a interpretação da palavra graça e o que ela significa. Vai pegando para vocês verem uma coisa. Que lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, a palavra graça ali não está falando de salvação. No português veio traduzido como graça, mas lá não está falando de salvação. Como que eu sei? Basta eu ir ao original e perceber o que ele está falando originalmente. Ok? Então, para isso, eu estou mostrando para vocês as palavras que traduzem graça. Pega aí que isso aqui é importantíssimo para vocês. Vocês não podem errar nisso. Vocês têm que saber isso de cabeça. Sempre, para vocês saberem dar a resposta certa nos lábios. Então, olha só. Carisma, no grego, ou carismata no plural, carisma é singular, carismata é plural, também se traduz por graça. E o que significa? Significa dons espirituais, no original. Lá está tudo graça, aqui no português. Tudo graça. E aí você vai ler, você vai ver graça, graça, graça. Aí você já tem a concepção que graça é um favor imerecido. E aí você lê no português tudo como graça, e você faz a leitura, você pode ter uma interpretação errada. Por quê? Na hora de traduzir para o português, os tradutores, com o conhecimento que eles tinham até aquele momento, não traduziram da melhor maneira. Não é que traduziram de uma maneira errada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que apenas eles não transmitiram da melhor maneira. Então, carisma, em grego, significa dons espirituais. No português, para você, veio como graça. Entendeu? Veio como graça. Doma, no singular, ou domatos, no plural, para dons ministeriais. Então, eu já estou matando aqui para você essa charada, essa dúvida. Lá em Efésios capítulo 4, a palavra graça lá, ela não se refere à palavra salvação, que também no português é graça. Ela se refere a dons ministeriais, e dons no sentido de presente, e não no sentido de favor imerecido. Ok? Então, no original, a ideia não é passar que, olha, Deus nos deu, aqui está na página 11, ó, olha lá, quer ver? Ó, Efésios 4, 7, ó, quer ver? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Ó, Efésios 4, 7, olha lá. Olha lá, a graça foi concedida a cada um de nós. E a graça foi concedida a cada um de nós. Essa graça aqui não é favor imerecido. Essa graça aqui é domata, ou dons ministeriais, ou presentes. Presente, igual você dá um presente. Mas um presente de forma específica, quando um noivo dá o presente para a sua noiva. Então você já sabe a primeira coisa importantíssima para você descobrir é que
Essa graça aqui não está se referindo à salvação. Então, quando alguém vier indagar você, quando alguém quiser, não, mas isso aqui é graça, fazer parecer que é favor imerecido, você já sabe na sua mente que aqui é presente. É dons de serviço, são presentes, são capacitações. É uma capacitação dada por presente. Ok? Então, assim, é uma capacitação, não é um favor imerecido. Está resolvido? Bom, qualquer dúvida você me fala depois. O importante era você saber isso. E aí a gente vai entender também algumas coisas importantes. Olha só. Ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade dela? Está aqui em Efésios 4:11 ao 13. Unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que que Deus deu essa graça, que é doma, que não é carisma, que não é caris, é doma? Por que que ele deu esse doma, esse dom, esse presente? Em inglês é gift. Por que que ele deu isso aí? Com uma finalidade. Qual que é? Até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. E também a gente sabe que também a maturidade cristã. Então, os ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, têm a finalidade de amadurecer os crentes. O apóstolo foi colocado na igreja como presente de Deus para amadurecer a igreja. O profeta foi colocado na igreja com a finalidade de amadurecer a igreja, os novos convertidos e até os crentes mais antigos. Os evangelistas foram colocados na igreja com a finalidade de amadurecer a igreja. O pastor, o mestre, da mesma forma, eles foram colocados para aperfeiçoar os santos. Para que eu vou aperfeiçoar os santos? Para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. Edificar, construir. A construção é uma construção constante. Já viu aquelas pessoas que querem a igreja perfeita? Não existe isso, porque a igreja é uma edificação, ou seja, ela está em constante construção. Ela está sendo trabalhada constantemente para crescer. Então, é um desenvolvimento, ok? Se você pegar um treinamento, o treinamento tem lá 1 dia de treinamento, 2 dias de treinamento, 3 dias de treinamento. O desenvolvimento é diferente. O desenvolvimento acontece todos os dias, durante um longo tempo. O treinamento é como se fosse uma corrida de 100 metros. O desenvolvimento é como se fosse uma maratona de 100 quilômetros. Então, desenvolvimento, desenvolver, ok? É uma formação, né? É uma graduação, é graduando, é gradualmente. Então, olha só, o desempenho do seu serviço é a edificação de Cristo. Então, isso não acontece de uma hora para outra, isso não acontece do dia para a noite, e ninguém nasceu perfeito nisso. Isso é um desenvolvimento. Então, a gente sabe que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, aqui os 5 dedinhos da mão, né? Ó. Então, tá lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O pastor é o dedo da aliança, ó, tá vendo? É o dedo da aliança, o pastor. E aí, eles são levantados por Deus. Toda a igreja precisa desenvolver os 5 ministérios. Todas as igrejas precisam desenvolver os 5 ministérios. Mas, pastor, na nossa igreja não tem apóstolo. Pastor, na nossa igreja não tem profeta. Você se engana que não tem. É porque colocaram na sua cabeça que apóstolo é qualquer coisa aí que tenham inventado por aí, você tem visto no Brasil afora. Ou profeta também. Você acha que profeta é só aquele que levanta para profetizar. Quando eu explicar melhor para você, você vai entender exatamente o que é ser um apóstolo, você entenderá também exatamente o que é ser um profeta. E você vai perceber que essa confusão vai embora da sua vida
e você vai ter uma ideia clara, você vai ter uma clareza mental a respeito dessas coisas. E isso que é importante para você entender. Então, olha só, Efésios 4, 11 e 12 diz: Ele mesmo deu. Essa palavra dar significa presentear, é a mesma palavra doma. Uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, que são doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Quer ver quantas vezes você já viu alguém ir no púlpito e falar assim, esses apóstolos, batendo nos apóstolos. E tem apóstolo dentro da igreja, batendo no profeta, batendo nos doutores, nos mestres. E tem dentro da igreja. A pessoa fica incomodada sem saber por que ela está incomodada, porque ela não sabe que é ainda. A gente aprendeu que ser apóstolo é título, né? E não é título, é função. É função, é exercício, é desempenho. Não tem muito a ver com título, não. Tem muito mais a ver com desempenho. Ok? Então, quem que deu? Ele mesmo. Está dizendo assim, ele mesmo deu. Quem é ele? Jesus Cristo. Outro ensinamento importante, pega aí. Quem deu foi Jesus Cristo. Quando falarem para você que é apóstolo, profeta, mestre, etc., é do Antigo Testamento, então você pergunta, então por que o apóstolo Paulo diz que foi Cristo que deu Novo Testamento? Novo Testamento. O Senhor Jesus deu esses 5 dons ministeriais à igreja, que é a noiva dele. O ministério quíntuplo, assim que é conhecido, como um reflexo do chamado de cada pessoa possui para o aperfeiçoamento dos santos. Já falei para vocês. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, que é maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Olha lá, ó. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons, domata, aos homens, que é a igreja, ok? Então, ele está dizendo o quê? Diz respeito aos aspectos da graça na capacitação dos dons. É uma capacitação. Deus está te capacitando todos os dias através de Jesus com esses dons. Quem foi que deu esses dons? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Portanto, a palavra graça ali, que é doma, se refere a pessoas com ofícios, ok? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Maravilha? Então vamos lá. A pergunta é: os dons ministeriais eram só para a igreja primitiva? A pergunta, ó. Os dons ministeriais eram só para a igreja primitiva? O que vocês acham? É lógico que não. Não era só para a igreja primitiva, ok? Era também para a igreja hoje, porque a primeira pergunta era: será que era só para o Antigo Testamento, né? Não, não era só para o Antigo Testamento. A segunda pergunta agora é essa: ó, era só para a igreja primitiva? Não, não era só para a igreja primitiva, que é a primeira igreja, né? Do primeiro século, a igreja que estava com Jesus ali. Não era só. Olha só. Infelizmente, alguns chegaram à conclusão que somente 3 ministérios existem hoje: pastor, mestre e evangelista. E retiraram do meio aí, né, o profeta e o apóstolo, né? Como se Deus tivesse mudado de ideia, gente. Como se Deus tivesse, opa, me enganei, eu coloquei lá 5 e não era para ser 5, era para ser só 3. Desculpa aí, esquece o apóstolo e o profeta, falei errado. É como se Deus tivesse enganado, né? E não é isso, a gente sabe que Jesus não se enganou. Ainda precisamos de apóstolos e profetas, assim como a igreja primitiva precisava, ok? Cristo deu e distribuiu os 5 dons ministeriais. Cristo deu e distribuiu os 5 dons ministeriais. Os 5 irão perdurar até que tenha alcançado seu objetivo. Eles iniciaram a igreja e também serão os que irão encerrá-la no final dos tempos da igreja aqui na terra. A primeira pergunta, eu falei para vocês, foi Jesus quem deu os dons ministeriais de Efésios capítulo 4, 11.
A graça ali não é salvação, a graça ali é domata, ou seja, é capacitação, é presente. Terceiro, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, não é coisa do Antigo Testamento. Foi Jesus quem deu no Novo Testamento, ok? Também não era apenas coisa da igreja primitiva, mas também será até o fim da igreja aqui na Terra. Como que eu sei disso? Olha lá, ó. Ele fala, ó, Efésios 4:13 fala, até que todos cheguemos. Me diz uma coisa, cheguemos ao quê? A estatura de varão perfeito, ok? A estatura de varão perfeito. Aí eu te pergunto, nós chegamos à estatura de varão perfeito? A igreja hoje já é madura? Vocês acham que a igreja é madura? Vocês acham que a igreja está pronta para ser arrebatada? Vocês acham que chegou nisso aí? É claro que não. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que para ela chegar a essa estatura de varão perfeito, vai ser realmente só no final, gente, só no final, entendeu? Por enquanto, a igreja não tem essa maturidade ainda, ela precisa crescer mais, ela precisa se desenvolver, e quem vai fazer essa capacitação, desenvolvimento, será quem? Serão, na verdade, serão os 5 ministérios, o ministério quíntuplo. O ministério quíntuplo é que vai fazer isso. Então, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, etc., vai demorar, gente. Então, os dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, não terminou, não acabou. Nós temos muito ainda que ver. Muito, olha lá, ó. E ele mesmo, ele que é em Cristo, foi Cristo, então não é coisa do Antigo Testamento. Vai durar também só na igreja primitiva? Acabou? Cessacionistas, né? São aqueles que cessaram os dons. Claro que não, porque ainda não chegamos até a estatura de varão perfeito, edificação do corpo, né? E etc. Aqueles detalhes que eu falei para vocês lá em cima. Muito bem, eu quero falar para vocês uma coisa importante para vocês saberem diferenciar. Existe uma diferença entre ministério e governo. Existe uma diferença entre ministério e governo. E vocês precisam entender a diferença disso aí para vocês não se confundirem. A diferença entre ministério e o governo. Não se pode confundir dons ministeriais, ó, dons ministeriais, com o governo da igreja, ok? Os dons ministeriais fluem nos trabalhos espirituais da igreja, enquanto o governo administra a igreja, o patrimônio. O governo da igreja administra a igreja, a organização, ok? Quem administra a igreja é o organismo, os trabalhos espirituais, são os ministérios. Você pode perceber que muitas vezes dentro de uma igreja pode ter gente que faz parte de uma diretoria que ajuda a administrar o patrimônio, mas espiritualmente ela não é tão envolvida na igreja. Você pode perceber isso. Que espiritualmente quem faz o trabalho pesado são os 5 ministérios. É porque existe um trabalho espiritual e existe um trabalho administrativo de patrimônio. O trabalho administrativo, que é a igreja CNPJ, organização, quem faz é o governo da igreja. É o governo, a diretoria. Já o trabalho ministerial, quem faz são os 5 ministérios, que é realmente o trabalho espiritual. Olha lá, os trabalhos espirituais da igreja são feitos pelos 5 ministérios. Pode ser também que dentro da diretoria da igreja tenha pessoas que são envolvidos, e isso acontece, lógico, e a maioria é assim, né? A maioria é assim, são envolvidos. Mas eu já vi igreja que gente que trabalha no governo eclesiástico, na administração, que não são envolvidos espiritualmente com o trabalho da igreja, trabalho espiritual. Eles gostam mais do administrativo. Quem faz os trabalhos espirituais da igreja? Os 5 ministérios. Quem faz o governo da igreja? A diretoria, ok? Aqui eu falo sobre formas de governo da igreja, né, episcopal, que centraliza sempre na pessoa do pastor, né? Nós vemos igrejas como a Igreja da Graça, Igreja Universal, eles são de governos episcopal, né? Aí nós temos o governo congregacional, que é a Igreja Batista, né? Os membros da igreja. Nós temos a igreja presbiterial, que é a igreja presbiteriana, né? Que tem conselho, presbítero.
Não é só a igreja presbiteriana, a Assembleia também usa o governo, a Assembleia de Deus usa o governo presbiterial. Se não me engano, a luterana também usa o governo presbiterial. Então, esse governo aqui não pode ser só no nome da igreja, né? Tem outras igrejas também que usam congregacional. Não é só batista que usa congregacional. São modelos de governo. Bom, nós temos alguns outros cargos também que são importantes dentro da igreja para a gente falar. Um deles são os presbíteros, que não é citado lá nos 5 ministérios, né? Que são alguns cargos importantes. Ah lá, no governo destacam importantes ofícios: presbíteros e bispos. Os diáconos já são dons de serviço, tá? Então, presbítero e bispos são do governo, enquanto que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são dos trabalhos espirituais, ok? Tem os presbíteros, que é governo, e o bispo, né? Que também é governo. Aí eu explico cada um aqui, como vocês vão ter o livro com vocês, aí vai ficar fácil para vocês verem. E aí tem as qualificações para o governo da igreja, ou seja, o bispo, o presbítero, ele precisa ser repreensível, marido de uma só mulher, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem sua própria casa, não seja neófito, ou seja, novo na fé, e ter bom testemunho para os de fora. Então, para você fazer parte do governo, da diretoria, do governo da igreja, que não é ministério, o governo administra a igreja, enquanto os ministérios, os trabalhos espirituais. Então, para governo, tem que ter todos esses requisitos que estão com vocês aí, ó. Vai ser eleito na diretoria, tem que observar isso aqui, ó, para a pessoa antes dela entrar na diretoria. Então, olha só, os ministérios que são profetas, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres já são diferentes, são outros requisitos, ok? Olha só o que Donald D. fala. Muitas igrejas não têm visão, a não ser a do ministério de um homem só. E dele se espera que apresente todos os requisitos. Quais são eles? Aqui, ó, evangelístico, pastoral, doutrinário, profético. Então, seja, a igreja sem visão, a igreja sem a visão dos dons ministeriais, elas focam tudo num homem só. Aí o pastor tem que ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, ele tem que se virar nos 30 para conseguir ser os 5. Qual que é o grande problema, além da sobrecarga? É que, fora Jesus, eu não conheci nenhum que tinha os 5. Fora Jesus, eu não conheci ninguém que tem os 5 ministérios. É muito comum você achar 3 ministérios. É raro você achar alguém que tem os 4. O mais comum de todos é 2. Uma pessoa ter 2 ministérios. Um pastor ter 2 ministérios. Um líder ter 2 ministérios. Um membro ter apenas 2 ministérios. Mas é muito incomum você encontrar uma pessoa que tenha reunido nela os 5 ministérios, gente. Então não dá para a igreja ficar sem essa visão ministerial. Porque senão ela vai concentrar tudo no pastor e o pastor não vai dar conta. Vai sobrecarregar. E pior, ele vai ter que fazer um tipo de pessoa que ele não é. Porque se ele tem um dom ministerial de evangelista e não de mestre, e a igreja está exigindo dele que ele seja mestre, ele vai sofrer demais. Porque ele não é mestre. E a igreja está cobrando dele que ele seja mestre. Coisa que ele não é. E aí vira uma cisma entre a igreja e o pastor. O pastor se sente pressionado, a igreja pressiona, a igreja está cobrando para o pastor entregar um dom ministerial que ele não tem. Então, quando o pastor vai escolher seus pastores auxiliares, o que ele tem que fazer? Não é pela amizade, não é por política. Ele tem que escolher os seus pastores auxiliares que complementem o ministério dele. Exemplo, eu sou apóstolo, eu sou pastor e sou profeta. E aí eu preciso de alguém, então, que seja mestre e evangelista.
Eu posso achar 2 pastores auxiliares, um para ser mestre e outro para ser evangelista, para complementar. Aí a igreja vai ter na liderança pastoral, todos os ministérios. O que vai acontecer? Uma reprodução. Então agora a igreja também vai ter todo mundo. Vocês estão entendendo isso? Então uma igreja precisa. Espera-se mesmo que o homem alcance grande sucesso na evangelização, seja esplêndido organizador, bom visitador pastoral, competente mestre na Bíblia e ainda possua dons de cura e prédica inspirada. Meu Deus, vocês querem Jesus? Não tem um homem que faz tudo isso aqui, ok? Então nós estamos encerrando nossa primeira aula. Daqui 10 minutos, eu quero que vocês vão tomar uma aguinha. Daqui 10 minutos, eu quero que vocês pensem a respeito do que nós falamos aqui. Pensem a respeito, daqui 10 minutos, no mesmo link, você conecta novamente para que a gente possa retornar à nossa aula